A imperatriz duquesa Leopoldina, nascida arquiduquesa da Áustria, princesa da Hungria e da Boêmia, foi a primeira esposa de Dom Pedro I e uma das construtoras da independência do Brasil. Ela era muito apaixonada pela natureza, então ela decidiu trazer vários cientistas austríacos que estudaram a fauna e a flora brasileira para o Brasil, para fazer tipo uma feira cultural e que eles mostrassem suas ideias. E eles até mostraram o fogão a gás, o balão a gás. Ela teve 7 filhos, dos quais 4 chegaram à idade adulta, e um desses que morreram foi o primogênito dela. Carolina Josefa Leopoldina de Rápusco Lorena nasceu em 22 de janeiro de 1797. Era a terceira filha do imperador da Áustria, Francisco I, e da sua segunda esposa, a princesa Maria Teresa Carolina de Nápoles e da Sicília. Então, ela era educada com esmero na corte vienense. Desde cedo mostrou interesse para a botânica e para a mineralogia. Nas discussões realizadas com sua família, aproveitava para coletar amostras de minerais e plantas. Também estudou línguas, história e pintura, deixando várias aquarelas. Ela tinha uma melhor amiga chamada Ana, que na vinda para o Brasil a ensinava português. E ela virou amiga dela. Ela amava jogar sinuca. No barco dela, que ela vinha, tinha até uma mesa de sinuca bem grande. E ela era contra a escravidão. Ela não gostava da escravidão. E quando ela chegou aqui no Brasil, ela teve um choque por causa da escravidão. Porque ela viu alguns mercados de escravos e ela achou isso ridiculamente. Mas ela sabia que ela não podia mudar aquilo e que o Brasil era sustentado por isso. O que Maria Leopoldina fez para ficar reconhecida? Então, Maria Leopoldina conheceu seu então marido Dom Pedro um dia antes da bênção nupcial que ocorreria em 5 de novembro de 1817. Ela se casou no dia 13 de novembro do mesmo ano. Ela veio para o Brasil acompanhada de cientistas e artistas que iriam então estudar a natureza brasileira. Maria gostava muito de botânica e mineralogia. Maria Leopoldina teve uma participação também na independência do Brasil, quando Dom Pedro foi nomeado príncipe regente do Brasil, mas em 1822 teve que fazer uma viagem à província de São Paulo para esclarecer rumores sobre uma possível guerra civil que separaria São Paulo do resto do Brasil. E é aí que Leopoldina entra na história, assumindo o cargo de regência do Brasil. Mas parece que Portugal não gostou nada dessa manobra e enviou uma carta exigindo que Dom Pedro voltasse imediatamente para o reino. Mas Leopoldina e o Conselho de Estado já entenderam que esse pedido faria com que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Então assinou o Decreto de Independência do Brasil em 2 de novembro de 1822. Sobre a vida conjugal de Dom Pedro I e Leopoldina. Leopoldina foi vítima de muitas infidelidades de Dom Pedro. Em uma dessas traições, ele levou a família de um amante para morar mais próximo do palácio, que era a Marquesa dos Santos. Leopoldina entrou em péssima condição de saúde e faleceu, causando uma enorme comoção da população. Dentre muitas homenagens feitas para Leopoldina está a cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, fundada em 1824, assim chamada por causa de Leopoldina. Bom, a independência do Brasil foi declarada dia 7 de setembro de 1822, quando aconteceu o Grito do Ipiranga. Por meio da independência, o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e passou a ser uma colônia independente, com um evento. O país organizou-se como uma monarquia que tinha Dom Pedro I como imperador. Pelo meu sangue, pela minha honra, juro fazer a liberdade do Brasil. Viva a independência! Independência! Ou morte! Independência! Ou morte! Dom Pedro proclamou a independência e o povo sonha com um novo tempo no Brasil. Quando bradei o grito da nossa liberdade às margens do Ipiranga, escutei as vossas vozes. Viva o Brasil! Maria Leopoldina nasceu no Palácio de Aix-en-Provence, em Viena, na Áustria, no dia 22 de janeiro de 1797, filha do imperador Francisco I e de Maria Teresa. Leopoldina teve 7 filhos,
Ela ficou grávida 8 vezes, mas ela sofreu 2 abortos. O nome de seus filhos são Pedro II, Maria II, João Carlos, Miguel, Januária, Francisca e Paula. Leopoldina morreu grávida e depressiva aos 29 anos, no dia 11 de dezembro de 1826, no Palácio de São Cristão, em Rio de Janeiro. Ela morava no Palácio de Leopoldina, que ficava localizada em Rio de Janeiro. Foi adquirido em 1865 para servir de residência oficial da princesa Leopoldina. Após a morte da princesa, a residência foi ocupada por seus filhos mais velhos. Maria Leopoldina casou com Dom Pedro I, que naquela época ele era príncipe de Portugal. Alguns historiadores dizem que Maria Leopoldina e Dom Pedro não eram felizes como casal e que Maria Leopoldina já foi agredida várias vezes por Dom Pedro. Maria Leopoldina, como ela é reconhecida atualmente? Ela é reconhecida pela sua grande participação na independência do Brasil. Sua formação intelectual, política e sua persistência foi fundamental para o Brasil e sua independência, pois fora educada sobre o regime aristocrático e absolutista, ela ainda defendia esses ideais que eram influenciados pelo liberalismo e constitucionalismo. Ela recebia grande admiração e respeito principalmente dos mais pobres e escravos, e a partir do momento de sua morte por eles, seria chamada de amantes brasileiros.